tudo bem? Você já ouviu falar sobre a micose de praia e piscina? Os fungos, eles são agentes microbiológicos importantes causadores dessa infecção. Então é importante que você compreenda aí quais são as características dos fungos e quais são ali as principais micoses que hoje acometem o homem. Então é muito comum hoje alguns indivíduos terem ali a micose do pé, a micose do couro cabeludo, a micose inguinal. Então são chamadas do quê? Elas são chamadas de tíneas. Então aqui nós temos o quê? Nós temos os fungos como importantes agentes causadores de micoses. Então nessa aula de hoje você vai compreender aí o que são essas micoses, as diferentes características de cada uma dessas micoses e quais são os principais agentes causadores dessas infecções. Então vamos lá, vamos conhecer quais são os conteúdos da nossa aula de hoje. Então nessa aula de hoje você vai compreender um pouco sobre as características dos fungos, tá? O que são os fungos? Os fungos, eles são aí organismos eucariontes e basicamente eles têm o quê? Eles têm um núcleo aí que envolve o seu material genético, tá? Então aqui é importante você se lembrar aí das características dos fungos. Lembre-se que os fungos, eles são seres mais evoluídos do que as bactérias porque são células aí eucariontes, possuem uma membrana nuclear envolvendo o seu material genético. E você também vai conhecer quais são os principais fungos de interesse médico. Quando a gente fala de fungos de interesse médico, nós temos alguns filos importantes, então nós temos praticamente 4 filos de importância médica, onde nesses 4 filos nós temos aí os agentes causadores de infecções, como por exemplo a micose de unha, ali a micose de praia e piscina e também a micose do couro cabeludo. Você também vai compreender quais são as características dos vírus. Lembre-se que os vírus, eles não são considerados células, eles são aí entidades acelulares, eles são chamados de partículas virais, pois não possuem uma maquinaria celular verdadeira. E também vai conhecer aí quais são os principais vírus de interesse médico, ou seja, os principais vírus causadores das infecções virais. E por fim, vai compreender aqui como são aí estudadas e padronizadas as vacinas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho ali alguma pandemia, como foi o caso do que nós vivemos ali do Covid-19 ou também H1N1, nós temos o quê? Nós temos os estudos dessas partículas virais para então bolar, para então preparar, né, elaborar essas vacinas. E aí você vai conhecer quais são algumas das plataformas utilizadas para a produção das vacinas, tá? Então aqui, queria chamar sua atenção e é importante que você resgate 2 principais conteúdos que você já conhece, que você já estudou. O que? A diferença entre as células, então o que é uma célula procarionte, o que é uma célula eucarionte, no que elas se diferenciam, tá? Como que dá a sua evolução e também aqui, se lembrar que as bactérias, elas são células procariontes porque não apresentam uma membrana nuclear envolvendo o material genético. Então, o material genético está como? Ele está solto no citoplasma, né? Então, ele está disperso. Esse material genético é chamado do quê? É chamado de nucleóide. E aí nós temos na evolução os fungos. Os fungos, eles já são seres aí eucariontes, então eles apresentam o material genético sendo envolvido por uma membrana nuclear verdadeira, eles apresentam um núcleo. E os vírus, que não são consideradas células, porque não tem uma maquinaria celular. E aí, então, para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos lá para uma discussão. Então, temos aqui uma situação-problema para que você comece a pensar aí sobre aqui a nossa aula de hoje, tá? Então, quando a gente fala do ambiente hospitalar, o ambiente hospitalar, ele vai trazer riscos de infecções que são adquiridas após a internação do paciente, tá? Então, aqui, entre pacientes com quadro de septicemia após o procedimento da videolaparoscopia, nós temos aqui o caso de 3 mulheres que após o uso contínuo de antibióticos começaram a apresentar pequenas inflamações genitais, apresentando aí a secreção esbranquiçada e também a coceira, tá? Então, essas mulheres, lembre-se lá que pacientes, eles foram submetidos à videolaparoscopia e evoluíram para uma sepse. Então, usaram antibiótico por um longo período de tempo.
E nesse caso, nós temos aqui 3 mulheres que evoluíram aí com essa secreção. Então, evoluíram com pequenas inflamações genitais e também com as secreções esbranquiçadas e as coceiras, tá? Então, quais são os micro-organismos causadores dessa infecção? Quais são as características gerais desses micro-organismos e como que eles são classificados? Então, aqui nós temos aí uma condição muito comum, onde a gente tem ali pacientes no ambiente hospitalar, e aqui nós temos o quê? Nós temos aí pacientes que foram submetidos a um procedimento, tá? Que infelizmente ali evoluíram para um quadro de sepse. Essa sepse, ela é uma infecção generalizada. Esses pacientes foram tratados com antibiótico terapia por um longo período de tempo, então uso contínuo, e desses pacientes, 3 mulheres evoluíram com uma infecção, onde ela apresentou o quê? Onde ela apresentou coceira na região genital e também ali a presença de secreção, né? Uma secreção esbranquiçada. Então aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando aí de um fungo muito importante que vai causar aí infecções oportunistas. Então aqui você precisa conhecer as principais características dos fungos para entender aí quais são as micoses que eles causam, especialmente no corpo do homem.